Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fio Condutor. Hoje temos connosco a Ana, que nos vai falar sobre a área de sustentabilidade. A Ana lidera a sustentabilidade na Schneider Electric, para Portugal e para a Espanha, e depois de muitos anos ligados à área financeira, a Ana abraçou um novo desafio dentro da mesma empresa, ajudar a tornar a sustentabilidade uma parte real do dia-a-dia das equipas e das decisões. Formou-se recentemente em desenvolvimento sustentável e acredita que, mais do que uma tendência, a sustentabilidade é uma responsabilidade partilhada. Hoje vem partilhar connosco a sua visão prática sobre o que já está a mudar nas empresas, o que ainda precisa de mudar e como cada um de nós pode fazer parte dessa transformação. Obrigado, Ana Patrícia, por vir. A Ana tem trabalhado em projetos com impacto real e com marcas que colocam a sustentabilidade na linha da frente. Por isso, Ana, vamos começar. Para si, o que é que significa hoje ser uma empresa verdadeiramente sustentável? Então, olá, bom dia e obrigada também pelo convite para estar aqui. É um gosto estar neste podcast. Para mim, o que significa? Vou remeter-me a uma teoria não recente, mas que penso que continua a ser bastante atual, a do Triple Bottom Line, em que diz que a sustentabilidade e uma empresa realmente sustentável e para prosperar tem que ter em conta 3 pilares, os 3 P's em inglês: as pessoas, o planeta e o profit, o lucro. Portanto, para mim, uma empresa verdadeiramente sustentável tem em conta, obviamente, a performance financeira. As empresas têm que gerar o seu lucro e ser sustentáveis financeiramente. Tem que ter em conta também o ambiente, portanto sabemos que estamos aqui com uma série de questões a nível ambiental e as empresas não se podem excluir de ser parte da solução para esses problemas que estamos a enfrentar, e tem que ter em conta também as pessoas, portanto queremos um planeta para ter lá pessoas e com qualidade de vida. Portanto, para mim isso é o que é uma empresa verdadeiramente sustentável. E para a Ana, a sustentabilidade deve ser considerada até um pilar da estratégia da empresa, é isso? Sim, totalmente. Deve ser um dos fundamentos da estratégia da empresa. E é isso que vemos também na Schneider Electric, é que a sustentabilidade está integrada na estratégia da empresa já há 20 anos, que a temos como um pilar fundamental da estratégia da empresa, em que definimos metas, medimos e comunicamos o progresso que vimos a fazer em cada uma das áreas da nossa estratégia de sustentabilidade. E quais são as bases de uma empresa sustentável? O que é que podemos dizer? As bases de uma empresa sustentável são que não fazer ações isoladas, portanto sem ter essa tal estratégia por detrás, que deve estar ligada e relacionada com o que é a missão da empresa, com o que é o propósito da empresa, que faça sentido, não é, no âmbito de negócio da empresa, e que tenha compromissos que possam ser medíveis, e que se possa ser acompanhado o seu progresso ao longo do tempo, e que seja também, que seja transparente e que comunique quais é que são esses compromissos e qual é que é o progresso que está a ter com eles e quais é que são as ações que vai ter, de forma a conseguir alcançar os objetivos. Mas na prática, que decisões estratégicas são essas que tornam uma empresa sustentável? Não, porque a sustentabilidade muitas vezes é quase um marketing que se usa, mas na vida real, na prática, que estratégias são essas que nós podemos tomar? Ok, já falou aqui na preocupação com o planeta, com as pessoas, que também com a empresa internamente, com os proveitos da empresa. Pode dar um exemplo ou outro de coisas que fazem para isso? Estratégia, então, na parte, por exemplo, do planeta, o que é que fazemos e o que é que fará uma empresa que quer ser sustentável? Portanto, falamos da parte do planeta, falamos de questões ambientais, falamos da descarbonização, não é? As empresas têm que descarbonizar-se e têm que ter uma estratégia para ser o net zero, neutras em carbono. Portanto, reduzir as suas emissões ao máximo. Como é que podemos chegar lá? Medindo como é que estamos ao dia de hoje e fazendo um mapa, um passo a passo de como é que chegamos lá. Como é que nós fazemos e como é que nós também suportamos os nossos parceiros a fazer essa estratégia de descarbonização. Primeiro é definir uma estratégia macro, depois é recolher o dado, não é? Nós só conseguimos medir e melhorar aquilo que sabemos e que conhecemos.
Portanto, é a parte da digitalização e de ter acesso aos dados dos consumos de eletricidade e de recursos em tempo real e dados que sejam fiáveis. E depois fazer então a parte da descarbonização, usar energias de fontes renováveis, e para tudo aquilo que não é possível eliminar as emissões de gases de efeito de estufa, portanto fazer as compensações com soluções baseadas na natureza. E na sua experiência, a comunicação, o comunicar isto, pode ajudar ou atrapalha nesta estratégia da sustentabilidade? Eu acho que se a comunicação for bem feita, pode ajudar, pode e deve ajudar. A comunicação é importante para que toda a organização saiba qual é o sentido para que está a arrumar. Portanto, envolver toda a hierarquia da empresa, desde a liderança até às bases, para que cada um saiba qual é que é o papel que tem que jogar dentro dessa estratégia. Portanto, acho que a comunicação deve ajudar, e a comunicação para o exterior também, porque compromete a empresa e cria ali maior transparência e é também uma força motriz para que as outras empresas, os parceiros, as empresas da mesma área de negócio queiram também fazer os seus passos e delinear a sua estratégia e comunicar os seus compromissos e as ações que estão a fazer para serem mais sustentáveis. E acha que é possível distinguir entre uma jogada de marketing e uma estratégia bem consolidada? Se for uma jogada de marketing, será alguma ação mais isolada, que não venha dentro de um enquadramento e que não tenha a medição de um impacto direto. Eu penso que o que é uma estratégia, conseguimos se calhar perceber o que é uma estratégia mais bem delineada quando já vem no seguimento de outras ações, faz parte do que é o propósito da empresa, está ali, há um fio condutor e há uma medição de impacto também, não é só fizemos esta ação e depois não tem um contexto à volta, não tem consequências, exato. Mas já passou por alguma situação interna na empresa que foi preciso dizer, olha, não, isto não é sustentabilidade, isto é aquilo que em inglês diz o greenwashing? Por acaso nunca passei por uma situação dessas na empresa. Os projetos, as iniciativas onde tenho participado estão alinhadas com a estratégia da empresa, em que tentamos medir o impacto das ações que estamos a fazer. Nunca passei por isso. Ainda bem. Ainda bem, exato. E quais são os sinais que os consumidores e os parceiros podemos dizer que detectam que afinal isto não é uma prática, mas sim uma jogada de marketing? Como é que podemos Como é que a gente detectar? consegue detectar esta falsa? Temos de estar atentos, não é? Seja Claro. piloto automático, Mas como é que nós qualquer podemos? coisa, claro. Eu Então, penso que é preciso ter um bocadinho de espírito crítico. Muitas vezes as pessoas olham e, ok, como é que nós podemos ajudar a que as pessoas tenham esse espírito crítico de poder olhar e dizer, não, isto aqui não é consolidado, isto é só uma prática, não é uma prática, é só uma jogada. sim, a nível europeu já temos uma diretiva do greenwashing que vem também colocar aqui regras no que pode ser ou não pode ser comunicado. Como é que nós, enquanto consumidores, conseguimos tentar distinguir o que é uma jogada de marketing ou o que é que realmente é algo sustentável? Ser um pouco mais exigentes e ter espírito crítico. Por exemplo, desconfiar quando uma marca, quando uma empresa comunica algo com uma alegação de que é sustentável, de que é amigo para o ambiente, de que é eco-friendly, mas depois não tem dados, não tem nada por detrás que suporte essas alegações. Ou seja, qualquer alegação em que um produto é mais sustentável, é mais ecológico, tem que vir por detrás com dados, com informação que suporte essa comunicação. Depois também os certificados. Há bastantes certificados que vemos em muitos produtos. Portanto, pesquisar um pouco e confirmar se aquilo é efetivamente um certificado válido e validado por uma empresa externa ou se eventualmente pode ser um certificado criado pela própria empresa. Ou um grupo de empresas. Ou um grupo de empresas que cria um certificado e que não é validado por nenhuma terceira parte e que eventualmente pode não ser verdadeiro e não ter nenhuma veracidade por detrás daquele certificado que diga que realmente a empresa ou o produto que está a vender ou o serviço é sustentável. Aqui na GFA também temos práticas de sustentabilidade e demos muita atenção à parte social.
como é que vocês fazem lá na Schneider? Também trabalham muito esta área, de certeza? Pode partilhar um bocadinho? Sim, também trabalhamos muito a parte social, começando pela parte dos colaboradores, não é? Pelo bem-estar dos colaboradores, portanto é dada muita importância, primeiro também relacionado com o tipo de trabalhos que são feitos por algumas equipas à parte da segurança. A segurança no trabalho tem uma importância muito, muito grande. Depois o bem-estar de todos, independentemente das funções que fazemos, portanto haver uma preocupação e ferramentas para o nosso bem-estar, quer durante o dia de trabalho, quer fora do dia de trabalho. A saúde mental que se está a falar cada vez mais é importante, portanto é ter em conta a parte física e a parte mental, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E depois também a integração com as comunidades onde pertencemos e nos países onde estamos. Na Schneider Electric nós somos mais de 150 mil colaboradores espalhados pelo mundo inteiro, portanto estamos em realidades muito diferentes. Há uma parte da estratégia de sustentabilidade que é precisamente adaptar ao contexto local as ações que se fazem de forma a ir de encontro às necessidades daquelas comunidades. Portanto, há essa adaptação. E tem pode-nos dar 1 ou 2 exemplos de projetos que tiveram impacto na comunidade onde estão inseridos? Projetos que tiveram impacto na comunidade, sim. Temos um projeto em Espanha que estamos agora a adaptar para trazer para Portugal, que se chama Let's Go Engineering. É um projeto em que foi detectado, não é? Penso que aqui também acontece o mesmo, e é de conhecimento. Há poucas mulheres nas áreas de engenharia, quando as empresas vão contratar, e se calhar também tem a mesma questão aqui na HFA. Há poucas mulheres nas áreas de engenharia porque há poucas mulheres a fazerem os cursos de engenharia, nomeadamente em algumas áreas. Então, tentando ir um pouco à raiz desse tema, criou-se um programa que se chamou Let's Go Engineering. É um programa que foi desenhado por colaboradores da Schneider e feito com voluntários da Schneider, em que vão às escolas, aqui neste caso do segundo ciclo, mostrar o que é a engenharia, fazer dinâmicas com os alunos, no caso não só com as meninas, com uma turma inteira, portanto com as meninas e com os meninos, mas mostrar o que é a engenharia. Há um acompanhamento durante um ano letivo inteiro, em que se tenta mostrar o que é e que eles ganhem o gosto, e as meninas neste caso também, que ganhem o gosto pela área de engenharia e percebam um pouco mais o que é que se pode fazer e depois no futuro que saídas profissionais é que se pode ter nessa área. Muito bom, muito bom. E que papel acha que a responsabilidade social tem nestas políticas de ESG bem sustentadas? Acho que tem um papel muito importante, porque é ESG, não é? Como o nome indica, é o ambiente, a parte social e de governança. A parte social é um dos pilares fundamentais da estratégia ESG. Portanto, tem um papel importante, porque há sempre um impacto que as empresas têm no sítio onde estão, e para que esse impacto seja positivo é importante entender também a comunidade e a realidade dos sítios onde estão a operar. Portanto, não é só trabalhar a parte ambiental e a descarbonização, é trabalhar também com as comunidades e ver de que forma é que as empresas podem apoiar, fazer parceria também com instituições locais, instituições de ensino, ONGs, portanto, ver as sinergias que são possíveis e como é que se pode ter um impacto positivo em cada geografia. E como é que uma empresa como a Schneider equilibra este eixo social com o eixo ambiental? Bom, são ambos tidos em conta nas decisões, não é? Portanto, fazem parte da estratégia, tanto o eixo ambiental como o eixo social. Há um dos objetivos da nossa estratégia de sustentabilidade, que é, desde 2008, levar energia. Existe ainda muitas zonas do globo em que não há acesso à energia, nomeadamente em África. Portanto, foi feito um projeto de acesso à energia que tinha como objetivo levar energia a 50 milhões de pessoas até ao final deste ano. E esse objetivo já foi superado o ano passado. Boa. Portanto, aqui falamos da parte de energia, da parte ambiental, e falamos da parte social, de dar acesso a um recurso que nós entendemos como um recurso que devia de ser de acesso a todos, acesso básico, que é o acesso à energia, não é? Porque depois vai permitir o desenvolvimento dessas populações que antes não tinham energia, não tinham uma série de ferramentas que agora passam a ter.
para poderem estudar, para poderem capacitar-se. Muito bem, parabéns. A economia circular ainda é uma alternativa para muitas empresas. Como é que é vista dentro da Schneider? Dentro da Schneider não vemos como uma alternativa, faz parte também da forma de trabalhar e da estratégia de sustentabilidade. Eventualmente para algumas empresas pode ser vista ainda como algo acessório ou alguma estratégia à parte. Como é que nós fazemos? Começa já desde o design do produto, dos produtos que lançamos. Já temos um trabalho com o eco-design do produto já desde há 15 anos, em que é pensado desde o início que se lança um produto, quanto tempo é que esse produto vai estar no mercado, de que forma é que pode ser reparado para ser mais durável, de que forma é que pode ser intervencionado, e é pensada também toda essa informação para ser disponibilizada ao consumidor, para quando o cliente compra o produto tenha toda essa informação. E vamos lançando também novas campanhas, novos programas de recondicionamento de equipamento para que possa estar em utilização durante o máximo tempo de vida útil possível. Muito bom. Mas acho que há muitos exemplos disto em Portugal, é que, pronto, estou contente que a Schneider faça isso, e é uma prática comum em algumas empresas, mas não é muito ainda em Portugal. Ou a sua perspectiva é um bocadinho diferente? É capaz de não ser ainda tão comum ir assim ao ecodesign do produto para lançar novos produtos. Mas acho que também já há bons exemplos de práticas de economia circular em Portugal. E aqui os bons exemplos acho que terão mais impacto também se conseguirem ser mais escaláveis, não é? Porque por vezes há práticas que são muito boas, mas são a uma escala mais reduzida, não é? Pela empresa ou pela especificidade do que está a ser feito. Por exemplo, em Portugal existe um programa do qual nós fazemos parte desde o início, é gerido pela Eletrão e é uma plataforma online que provavelmente conhecem já, que se chama ondedoar.pt, em que os produtores, como a Schneider, portanto estão outros produtores aí também nessa plataforma, colocam os seus produtos que já são descatalogados, que já fazem parte de linhas antigas que já não estão em comercialização, colocam esses produtos na plataforma para doar. E pelo outro lado há instituições, há ONGs, há escolas que precisam de produtos e em vez de irem comprá-los ao mercado, podem pedir aí a doação dos produtos que estão nessa plataforma. Portanto, acho que é um bom exemplo também de produtos que seriam reciclados, não serem, uma vez que eles estão em boas condições, estão novos, em boas condições de utilização, serem encaminhados para quem precisa deles. E aqui é mais um exemplo também da parte ambiente e social, porque é uma forma também de suportar essas organizações que têm fins sociais também. Muito bem. Na sua perspectiva, o que é o maior desafio? Convencer a administração de algumas práticas de sustentabilidade, ou depois ir para o terreno e operacionalizar isto? Bom, eu acho que depende um pouco de empresa para empresa. No caso da Schneider não precisamos de convencer a administração, e quem está no terreno também não precisa de ser convencido, porque já sabemos o que é que a empresa espera de todos nós e o que é a estratégia da empresa. Por vezes o que pode ser mais difícil é colocar na prática, é operacionalizar a estratégia. E aí também cabe à administração dar as ferramentas, dar a capacitação, não é? Dar a comunicar e dar a informação e capacitar as equipas, portanto, ensinar, não é? O que é que é esperado e o porquê, e quais é que são os resultados esperados, também para que todos percebam qual é que é o papel que têm dentro da estratégia global da empresa. Acho que quando nós sabemos porque é que fazemos as coisas, também as fazemos de uma melhor maneira, não é? Exatamente. Já falou que tem alguns indicadores, mas como é que medem o sucesso, vá lá, o resultado da implementação da sustentabilidade? Nós temos indicadores, agora temos uma regulação, não é, para medir os indicadores de sustentabilidade e ESG. Antes ainda de haver regulação e indicadores obrigatórios e que esse reporting ser obrigatório, portanto há 20 anos atrás a Schneider criou os seus próprios indicadores de sustentabilidade. O programa que temos atualmente, que se chama Schneider Sustainability Impact, que vai desde 2021 agora até final deste ano, 2025, tem uma série de indicadores que são medidos e que são reportados a par dos resultados financeiros. Portanto, a cada trimestre, os indicadores que estão definidos
o seu objetivo, que termina agora a final deste ano, e o progresso que temos em cada um dos indicadores, é comunicado ao público, ao mesmo tempo que é comunicada a informação financeira. Isto dá também um peso e uma importância a estes indicadores. Portanto, não comunicamos só a performance financeira, mas ao mesmo tempo comunica-se também o progresso que estamos a ter. Por exemplo, um desses indicadores é reduzir as emissões de CO2 dos 1000 principais fornecedores da Schneider a nível global. Já conseguimos até final do ano passado reduzir cerca de 38% as emissões, agora ainda há mais um caminho a fazer durante este ano, e dá também compromete a empresa, é um sinal de transparência e é um sinal também que as outras empresas podem ver aí como benchmarking e obviamente as empresas comparam entre si aquilo que está a ser feito. O que nos está a dizer é que não trabalha só internamente, mas também com os fornecedores, ou seja, vocês têm uma política de avaliação dos fornecedores também baseada na sustentabilidade. Sim, de avaliação e também de trabalho em equipa com os fornecedores. Para ajudar a melhorar. Para ajudar a melhorar, também pôr aqui em sinergia o que é que são os conhecimentos e o que é que são as áreas de negócios da Schneider, e trabalhar em conjunto com os fornecedores para conseguir que eles consigam a sua descarbonização. Não é pedir 50% de redução de emissões Claro. sem fazer um trabalho em conjunto. Exato. Portanto, E nessa comunicação, o que é que as empresas comunicam e o que é que têm receio em comunicar? Eu sei que há algumas empresas mesmo multinacionais que têm têm unidades espalhadas um bocadinho por todo o mundo, às vezes têm receio em comunicar, porque o público pode não entender bem algumas questões. O que é que acha sobre isso? Eu diria que as empresas o que têm mais receio em comunicar são dados que possam não ser muito fiáveis, porque falamos aqui de muitos dados e alguns são de mais fácil obtenção Exato. que outros. Portanto, diria que as empresas terão mais receio de comunicar os dados sobre os quais não estão tão certas que efetivamente aquele seja o dado e que ele seja o indicador único para medir o progresso em determinado objetivo. Exato. Mas penso que, havendo uma medição objetiva do caminho que está a ser percorrido, deve ser comunicado, deve haver aí um foco na transparência e tentar comunicar também com uma linguagem que seja entendível. Também percebo o que está a dizer. Por vezes usam-se muitos chavões e depois aquilo é difícil tirar a mensagem que está por detrás. Mas eu também penso que há o risco de sermos transparentes demais e isso pode levar... Eu penso que não há risco de sermos transparentes demais se não estamos a falar de informação confidencial do negócio, não é? Quando falamos aqui de informação de sustentabilidade, de roteiros de sustentabilidade, penso que não há risco de sermos transparentes demais. Acho até que o caminho deve ser feito em conjunto, incluindo com empresas do mesmo setor, porque em muitos casos estamos a falar de caminho novo a percorrer, não é? Portanto, se formos em conjunto, também temos mais sinergias, portanto... E para si, quais são os indicadores, os KPIs que são mais valorizados pelo público, para quem nós estamos a comunicar? Pela parte do ambiente, do meio ambiente, eu penso que é valorizado o impacto que temos no planeta. Portanto, neste caso, a forma como medimos é em as emissões de gases de efeito de estufa ou emissões de CO2 equivalente. Depois, também penso que todos somos conscientes que os recursos são finitos, não é? Temos cada ano em que é dado o dia da sobrecarga da Terra, em que é dito em que já consumimos todos os recursos, já consumimos todos os recursos que o planeta é capaz de regenerar num ano, e cada vez esse dia é mais cedo, o que deve ser um sinal de preocupação para todos nós. Portanto, ter indicadores que nos mostrem também de que forma é que as empresas estão a utilizar os recursos, o cuidado que estão a ter com as matérias-primas e com os recursos que estão a utilizar quando produzem produtos. E também o tema da circularidade, se já há implementado uma estratégia de circularidade. Também a parte dos resíduos, porque os resíduos que as empresas produzem não desaparecem. Exato. O que é que acontece aos resíduos? Se realmente o chavão do waste to resource, do transformar um resíduo em recurso, está a ser aplicado ou não, e se é possível que o que já é resíduo de uma linha de produção possa ser recurso
depois para um outro produto novo, eventualmente até com uma parceria com outro tipo de empresas. Na parte social, o bem-estar das pessoas, o terem atenção às comunidades locais onde estão inseridas, e penso que É um bocadinho isso. é um bocadinho isso. Temos estado a falar de inovação, de impacto, de estratégia, de transformação, mas não é o caso da Schneider, mas já há muitas empresas que falam disto como uma bandeira, mas as coisas dentro da empresa são secundárias. O que é que tem a dizer sobre isso? Ahm, Porque depois há empresas que são valorizadas ou postas ao mesmo nível de outras empresas, mas que na realidade não é verdade. Como é que nós podemos ultrapassar isto e termos uma comunicação mais eficaz e eficiente também? Aqui para conseguir fazer essa tal avaliação de se o que se comunica por detrás tem algo de verdadeiro ou não, também temos na Europa uma série de iniciativas, não é? A iniciativa de reporting, a CSRD, que agora estamos aqui com um processo de simplificação, mas que tem uma série de indicadores que obriga todas as empresas, as grandes empresas, a reportarem sobre esses indicadores para haver aí uma comparabilidade entre empresas. Nas pequenas empresas que fazem parte da cadeia de valor das grandes empresas e que poderão não estar obrigadas a esse reporting, as grandes empresas precisam também da informação das pequenas, portanto, Claro. enviam questionários, plataformas para colocar a informação, acabam por, independentemente daquilo que estão a comunicar, serem levadas a comunicar efetivamente o que é que estão a fazer, as ações que estão a fazer. Eu penso que é um pouco por aí que se consegue distinguir o que é só comunicação e o que é que realmente são ações na prática. Na sua experiência, o que é que leva uma empresa a dar o verdadeiro salto para a sustentabilidade? Por exemplo, aqui em Águeda, conheço uma empresa que perdeu um grande contrato com uma empresa do norte da Europa porque não tinha relatórios de sustentabilidade, por exemplo. Isso é a prática do cliente, obrigar é fundamental. Mas para si, como é que se dá o grande salto? O que é que leva as empresas a dizer, não, temos que fazer isto a sério, como deve ser? Eu acho que as empresas dão o grande salto quando veem que é uma oportunidade de negócio. Quando se aperceberem e quando a estrutura de liderança da empresa se aperceber que a sustentabilidade não é só pela parte da regulação ou porque os fornecedores estão a pedir também, mas porque é uma oportunidade de negócio e que leva as empresas a serem mais resilientes e mais preparadas para o futuro. A ter também acesso a melhores condições de financiamento. Os investidores Exatamente. também estão preocupados em saber qual é que é a estratégia de sustentabilidade das empresas. Eu acho que o salto grande dá-se nessa altura, quando se percebe é uma oportunidade de negócio, a empresa fica mais robusta, fica mais resiliente, se tiver por detrás uma estratégia de sustentabilidade. E depois, claro, é ver qual é que é a estratégia que faz sentido para cada empresa. Exato. Pois isto varia de empresa para empresa. Como é que se distingue uma empresa que verdadeiramente vive a sustentabilidade daquela que só comunica? Há umas dicas, porque há já noutros episódios estivemos a falar um bocadinho da falta do sentido crítico das pessoas que leem os relatórios ou que leem como é que nós podemos dar umas dicas de que, ok, isto faz a diferença, tem que olhar para estes pormenores. Pode-nos contar alguma coisa? Eu penso que aqui, novamente, e é verdade, os relatórios, muitos têm muitas páginas, não é? Com muitas fotos bonitas, o que também torna a leitura mais agradável. E têm texto também a explicar, porque também assim deve ter a explicar as ações que estão a ser feitas. Acho que devemos procurar nos relatórios também essas métricas. Qual é que é o plano que a empresa tem? Ela está a comunicar qual é que é o plano que tem, qual é que é o roteiro de descarbonização que tem, o que é que vai fazer até 2050 se quer ser neutra em carbono, o que é que vai fazer até 2050, mas vai ter que fazer antes, não vai fazer tudo em 2049. Portanto, o que é que vai fazer até 2025? Tem que ter métricas e objetivos de longo prazo, mas também de curto e médio prazo, e acompanhá-los e reportar sobre eles. Eventualmente, se nós compararmos um relatório de um ano com um relatório do ano anterior,
vermos se há um fio condutor, se as mesmas métricas estão a ser usadas. Também é normal haver alguma adaptação, não é? Estamos em evolução, é normal haver alguma adaptação, mas o fio condutor e o que está por detrás e a estratégia, os indicadores que estão a ser medidos, que estão a ser avaliados, deverão, na sua base, na sua maioria, ser os mesmos, a não ser que a empresa tenha mudado de área de negócio ou de Claro, às vezes estratégia. acontece isso. Mas acha que há alguma ideia sobre sustentabilidade que está errada e que já devia ter sido ultrapassada? Por exemplo, uma coisa que se fala, isso custa muito dinheiro. Isso custa muito dinheiro. Do meu ponto de vista está errado, sim, dependendo do que é que estamos a falar. Se falamos em descarbonizar eficiência energética, há um investimento inicial, sim, mas depois também há uma recuperação que normalmente é rápida, depende obviamente de qual é o projeto que estamos a falar, mas normalmente é rápida desse investimento, porque estamos a falar de eficiência, ou seja, estamos a falar de eletrificação, digitalização e depois eficiências. Nós vamos gastar menos energia, se vamos gastar menos energia também vamos pagar menos. Portanto, vamos reduzir os custos e tem um investimento, não vou chamar custo, vou chamar um investimento inicial, mas que depois é compensado, é recuperado e muitas vezes não muitos anos é recuperado esse investimento inicial. Mas isto nada era uma grande empresa, não é? Nós temos um tecido empresarial que são pequenas e médias empresas. Muitas delas estão preocupadas com a sobrevivência. Como é que nós podemos ajudar estas empresas a dar este salto e a apostar realmente na sustentabilidade e perceber que ser sustentável também é ser mais eficiente e mais eficaz e consegue ganhar dinheiro com isso? O que é que nós podemos fazer para melhorar um bocadinho isso? Eu acho que o que podemos fazer, e tem toda a razão, se falamos de uma empresa e em Portugal mais 99% das empresas são PMEs, não vão ter uma estrutura nem recursos Exato. para definir uma estratégia de sustentabilidade muitíssimo elaborada, nem para fazerem relatórios de 500 páginas. Portanto, aqui diria que procurarem também associações que já trabalhem dentro Exato. da área que já trabalhem os temas da sustentabilidade, procurar parcerias e não tentar fazer tudo sozinha. Já há uma série de programas também em Portugal para ajudar, para capacitar as empresas. Acho que a aprendizagem é fundamental para se entender o porquê que se está a fazer as coisas. E tentar ver o que é mais urgente a cada momento, se é a melhoria dos processos, se é ter os dados mais fiáveis Claro, para a exato. melhor toma de decisões, mas tentar ter um plano a longo prazo e uma estratégia por detrás. Não vamos aqui novamente falar de estar a fazer ações isoladas e depois não há um fio condutor e não há o impacto que é esperado. Falou aqui nas associações, que têm um papel importante nisto. Aqui, estamos a gravar em Águeda e aqui existe uma associação que já está a fazer isso, com os seus associados, construiu um software, uma plataforma, onde os associados estão a começar a pôr os dados de consumos de energia, de gasóleo, os recursos, e a partir daí começar a analisar o setor e ao mesmo tempo está a preparar as empresas para isso. Por isso, as associações é bastante importante. Agora imagino que estamos em 2025, estamos em 2035 ou 2040, o que é que seria uma empresa modelo nesta área da sustentabilidade em Portugal, claro? O que é que espera ou o que é que seria bom termos? Acho que seria bom termos essa estratégia, não é? Se falamos daqui a 10 anos, acredito que grande parte já possa ter uma estratégia com algumas áreas de atuação e dentro dessas áreas de atuação estar a parte ambiental, a parte da descarbonização e estar a parte de pessoas também. Portanto, ver como é que se vai envolver os colaboradores e as pessoas nessa estratégia e ter também o cuidado com o bem-estar de quem vive o dia a dia, não é? Claro. Porque as organizações são as pessoas das organizações e ter também a parte da transparência, reportar ainda que não muitos indicadores, mas alguns e medi-los e ir acompanhando o progresso. Aquilo que vocês já fazem de ajudar os vossos fornecedores, eu penso que é uma boa prática porque tem um foco e tem uma direção para o fornecedor fazer. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso, porque poderá ser um exemplo do que é que as pequenas e médias empresas poderão fazer para, sozinhas ou com a ajuda de outros, poder seguir esse caminho. Esse programa que eu comentei é dirigido a fornecedores, mas também temos programas com parceiros. O programa começa sempre com essa parte da capacitação, portanto é dar recursos de aprendizagem a essas empresas, porque novamente temos que saber do que é que estamos a falar e partirmos todos da mesma base de conhecimento.
E depois uma vez que já andamos um caminho, como estava a dizer, já há 20 anos, temos já uma série de lições aprendidas e aprendizagens que podemos partilhar com os fornecedores, com os clientes. E temos também o nosso próprio software de medição de todos os indicadores de consumo de energia e de recursos, que também é esse software que depois é utilizado com os fornecedores e com os parceiros, e ajudar como é que isso podem ser feitas automatizações e como é que pode ser feita uma melhor gestão dos recursos, com vista também à eficiência e depois à redução de custos. Portanto, é juntar a parte de ganho económico também ao ganho ambiental. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Queria fazer mais uma pergunta, que era se puder deixar uma mensagem para estas empresas que ainda estão um bocadinho céticas em enverdar por este caminho, como é que os pode incentivar a fazerem isso rapidamente? Fazer isso rapidamente. Primeiro é parar aí, guardar um momento e parar para refletir sobre isso, porque por vezes é complicado, qualquer que seja o tema que se tente trazer para uma empresa. Quando vamos aqui no dia a dia e nos temas do dia a dia, às vezes é difícil parar e trazer um tema novo. Portanto, parar um pouco para refletir sobre o assunto, fazer uma breve pesquisa sobre algumas empresas do setor, eventualmente de maior dimensão, o que é que estão a fazer, ver se faz sentido para elas ou não, e ver e tentar perceber e refletir sobre se não será mesmo uma oportunidade de negócio, se não será mesmo uma forma de alavancar o crescimento da empresa, porque a sustentabilidade leva também à inovação. Portanto, é tentar ter assim uma visão mais holística e geral do que é que podem trazer de benefícios para as empresas, trazendo e delineando uma estratégia de sustentabilidade. Exato, porque no fundo, ao fazer uma estratégia de sustentabilidade e pensá-la, temos que olhar para os processos internos e aí teremos de certeza muitas oportunidades de melhorar e sermos mais produtivos. Foi um gosto muito grande tê-la cá. Obrigado por ter vindo de Lisboa à Águeda para gravar este episódio. Esperemos que continue a trabalhar nesta área e a ser um modelo para as empresas portuguesas. E a todos vocês, obrigado por terem vindo a mais um episódio da Fio Condutor. Obrigado.